E passamos a palavra para o Félix, né, para a sua conferência nessa continuidade praticamente aí, né, das políticas públicas, que tem muito a ver com tudo isso que também foi falado. A palavra é tua. Boa noite, Padre Toninho, Padre Jonas, Padre Capucho. É uma alegria muito grande estar numa mesa virtual, né, com vocês e com o pessoal que está assistindo, né, um projeto aí da extensão, da pastoral. E eu trouxe também alguns slides para que a gente possa conversar sobre como que a doutrina social da Igreja dialoga com as políticas públicas, ou como as políticas públicas dialogam com a doutrina social da Igreja. Então, a partir de alguns trechos, e assim como o Padre Jonas falou, eu tive que fazer alguns recortes. Né? Nós poderíamos ter N possibilidades de falar da doutrina social da Igreja e das políticas públicas. Mas eu trago aqui um recorte, então. E para começarmos, eu queria falar sobre política. Então, o que é política? A política, ela é um espaço de poder e de opiniões. É um espaço de participações. Então, quando a gente fala de política, nós estamos falando de um espaço de discussão. É um espaço onde diferentes opiniões vão prevalecer e vão dialogar para o bem comum. Então, a partir dessas interações, nós vamos discutir qual o melhor caminho, qual a melhor solução para o bem comum. Portanto, a política faz parte e é preciso que alguém tome decisões. Então, a política se torna um espaço de discussão. E esse espaço de discussão nós podemos fazer em qualquer lugar. Nos nossos grupos, nas nossas pastorais, dentro do ambiente universitário. Então, a política mais abrangente, né, tirando a política partidária, a política é esse espaço de discussão e de interação. E o que são as políticas públicas, então? É a resolução de problemas públicos e de demandas coletivas. Então, a partir de um planejamento político e de uma vontade política, direciona quais são os objetivos da política. Então, quais são os caminhos que vão ser seguidos para que a gente atinja determinadas metas. Então, as políticas públicas, elas vão transformar todos os debates e as ideias em algo concreto. E como que acontece isso? Por meio de programas, por meio de projetos, resolução dos problemas públicos. Então, as políticas públicas, elas são ações que saem do âmbito da discussão e se transformam em algo concreto. E aí, qual que é a importância da doutrina social da Igreja nesse processo de construção das políticas públicas? Então, o Padre Jonas e o Padre Capucho disseram, né, a doutrina social da Igreja não é um único documento. São vários documentos sociais da Igreja que falam sobre as questões políticas e sociais. Então, para não parecer que é o Félix que está falando, eu trouxe alguns recortes, né, de alguns documentos, de algumas cartas da Igreja e que vai discutir, então, as questões das políticas públicas. A doutrina social da Igreja, então, vai permitir que os leigos e leigas
faça uma leitura cristã da realidade. E, a partir dessa leitura cristã, dos valores cristãos, elaborar políticas públicas com a perspectiva de ética, solidária e autenticamente humanista. Então, a partir dessa doutrina social, a igreja permite que os leigos e leigas enxerguem a realidade e façam essa leitura de um contexto cristão. Então, Papa Francisco vai dizer que, embora a justa ordem da sociedade e do Estado seja dever central da política, a igreja não pode e nem deve ficar à margem na luta pela justiça. Ou seja, a igreja precisa fazer essa discussão. E ela faz. Por isso que é tão importante a doutrina social da igreja e eventos como esse. Porque a gente, mesmo no ambiente secular, que é da universidade, poder fazer essa discussão também enquanto igreja, o carisma salesiano, dentro da Universidade Salesiana. E deste modo, então, a doutrina social oferece elementos para o debate, numa perspectiva que vai apontar a dignidade humana, onde o padre Capucho apresentou lá os princípios da doutrina social da igreja. Então, vai apontar a dignidade humana, sobretudo, como elaborar políticas públicas para os mais pobres. Então, as políticas públicas e a doutrina social da igreja apontam para essa direção. Então, a doutrina social da igreja exige que os cristãos possam intervir na política e vai exercer a sua cidadania. E é uma forma concreta de caridade. Então, nós também falávamos, e aí o Papa Paulo VI vai dizer: a política é uma maneira exigente, se bem que não seja a única, de viver o compromisso cristão ao serviço dos outros. Então, a política tem tudo a ver com os valores cristãos, com a história do Evangelho. Então, quando o seu ensinamento social, ele vai apontar para as complexidades das relações sociais. E como que o homem e a igreja devem se envolver nessa sociedade. Ou seja, a participação política, a discussão social, faz parte da missão e processo da igreja. Então, nós temos aí alguns documentos que vão trazer essa reflexão, essa importância. E aí, quais são os objetivos das políticas públicas a partir da doutrina social da igreja? Então, nós devemos considerar, e aqui eu peço licença para vocês para ler, porque nós devemos considerar as exigências do bem comum no plano nacional. Dar emprego ao maior número possível de trabalhadores. Então, nós precisamos de políticas públicas que vão garantir emprego, que vai garantir trabalho digno, que vai evitar categorias privilegiadas, mesmo entre os trabalhadores. Então, nós temos diversos cargos, e pesquisas que comprovam isso, de mulheres, por exemplo, que recebem menos que os homens, fazendo a mesma função. A doutrina social da igreja vem falar, isso é errado. Tornar acessíveis bens e serviços de interesse geral ao maior número de cidadãos. Então, as políticas públicas precisam garantir que a população tem acesso a bens, tem acesso a serviços. Nós temos aí o Sistema Único de Saúde, que garante, de maneira gratuita, um serviço
tão essencial nesse tempo de pandemia. E as políticas públicas precisam reduzir os desequilíbrios, né, ou eliminar, né, os desequilíbrios entre a agricultura, a indústria e os serviços. Então, a doutrina social da Igreja vai apontar que as políticas públicas necessitam, né, se adaptar, na medida do possível, às estruturas produtivas, aos progressos da ciência e das técnicas. Moderar o teor da vida já melhorado da geração presente, tendo a intenção de preparar um porvir melhor às gerações futuras. Então, as políticas públicas, né, precisam ter como base essas ações, essas exigências, né, para garantir a vida presente e a vida futura. Então, nós estamos aí num discurso que o Papa João XXIII, né, na sua carta, apresenta e que é tão atual. E aí, o Padre Capucho trouxe para nós, né, e o Padre Jonas também, os princípios da doutrina social da Igreja. E o Papa Paulo VI vai dizer, então, que não basta só recordar os princípios. Aí eles trouxeram diferentes ações que garantem, né, a aplicabilidade desses princípios. Então, afirmar as intenções, fazer notar as injustiças e proferir denúncias proféticas, essas palavras ficarão sem efeito real se elas não forem acompanhadas, para cada um em particular, de uma tomada de consciência mais viva da sua própria responsabilidade e de uma ação efetiva. Ou seja, nós precisamos ouvir os princípios da doutrina social da Igreja, nós precisamos ouvir os valores do Evangelho e colocar em prática. Não adianta só, como o Padre Jonas bem colocou, não adianta ficar entre os muros da igreja. Nossa igreja, a Igreja Católica, deve ser uma igreja em saída, e em uma saída social, participando, inclusive, desses debates das políticas públicas. Então, nós devemos construir a civilização do amor nessa terra, né, mais fraterna. E como que nós vamos fazer isso? A partir dos princípios basilares da concepção cristã da organização social e política. Então, as políticas públicas devem, né, contribuir para essa construção mais justa, de um mundo mais justo. E a doutrina social da Igreja vai apontar, então, quais são os objetivos para isso. Também apontado aqui, já, né, pelos padres, o bem comum, né, o Papa João XXIII vai afirmar, né, que é o objetivo dos poderes públicos. Então, o bem comum é o objetivo do poder executivo, então, presidente, governadores, prefeitos. É o objetivo do poder legislativo, senadores, deputados, vereadores. É o objetivo do poder judiciário, né, garantir o bem comum. Então, o Papa Francisco, ele relaciona o bem comum com a paz social. E nós nunca vamos ter paz, né, de maneira legítima, né, se nós não distribuirmos as riquezas, não ter a inclusão social dos pobres e nós não respeitarmos os direitos humanos. E nós temos percebido, nesses últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o quanto não há distribuição de riqueza. 1%
né, da população brasileira retém mais, né, de 90% da riqueza nacional. Temos percebido quantas pessoas que estão sendo excluídas da nossa sociedade, não incluídas. E cada vez mais não tendo respeito aos direitos humanos, né? Então, são princípios do bem comum. E aqui eu trago também, né, uma reflexão a partir de algumas cartas, né, que o bem comum são condições externas necessárias ao conjunto dos cidadãos para o desenvolvimento das suas qualidades e dos seus ofícios. Então, da sua vida material, intelectual e religiosa. O conjunto das condições da vida social que permitem, tanto aos grupos como a cada membro, alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. Então, a doutrina social da Igreja vai dizer, né, que o bem comum precisa contribuir para que cada um e cada uma, né, possa se desenvolver e que qualifique, né, a sua própria vida. Então, as políticas públicas, fazendo esse paralelo, precisa garantir isso. A vida material, intelectual e religiosa. E o cuidado e a promoção do bem comum compete ao Estado. Então, como nós já falamos, e aí o Papa Francisco traz, né, mais uma vez, e a partir dos princípios da subsidiariedade e solidariedade, e com grande esforço do diálogo político e criação de consensos, vai desempenhar um papel fundamental. Então, o Estado tem papel fundamental para garantir os direitos sociais e políticos e a solidariedade. Então, este papel vai exigir uma humildade social, não só para os cristãos e cristãs, mas para aqueles que assumem os cargos públicos. Precisa reconhecer e saber, né, quais são os direitos e como garantir os direitos sociais e políticos, né, da população. Portanto, a dignidade da pessoa humana e do bem comum vai apresentar, né, e deve se estruturar nas políticas econômicas e nos programas que favoreçam o desenvolvimento integral. Então, quando a gente vai falar sobre o bem comum, né, nós precisamos garantir o desenvolvimento integral, que também já muito bem explanado pelos padres aqui anteriormente. Então, as políticas públicas devem garantir o bem de todos os homens e do homem como um todo. Então, mais uma vez aí, ó. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos garantir a promoção integral da pessoa e os seus direitos fundamentais. E as políticas públicas é que podem fazer isso. Alimentação, moradia, trabalho, educação de qualidade, acesso à cultura, à saúde, transporte, livre circulação da informação, tutela da liberdade religiosa. Então a Igreja vai dizer, né, que as políticas públicas precisam garantir todos os nossos direitos fundamentais. E nós temos acompanhado, né, o quanto, e ano de eleição, né, o quanto os políticos fazem campanha garantindo, né, saúde, transporte, alimentação, trabalho. E nós, como cristãos, precisamos acompanhar bem isso para que a gente possa votar consciente, né?
e não cair, né, na lábia desses candidatos ao cargo público. E, portanto, as políticas públicas visam o bem comum, que são defendidas, né, que é defendido na doutrina social da Igreja, não vai permitir privilégio, preconceito e discriminação. Então, as políticas públicas não podem beneficiar uns, né, e privilegiar uns e prejudicar outros. As políticas públicas não podem aumentar o preconceito, não pode gerar discriminação. E isso está escrito na doutrina social da Igreja. E aí, a casa comum, como nós já conversamos, né, nosso planeta. Então, a doutrina social defende a casa comum e as políticas públicas precisam garantir a sobrevivência, né, da nossa casa comum. E aí, quando a gente vai pensar em políticas públicas, como que nós vamos executar políticas públicas que defendam a casa comum com centenas, dezenas, milhares de hectares sendo queimados, né, aqui no nosso país, as florestas do nosso país. Participação e cidadania. A doutrina social vai deixar claro a necessidade de uma participação ativa e consciente do cristão na sociedade e na política. Então, a doutrina social da Igreja rompe com aquele discurso de que política e religião não se discute. Se discute. Né? Afinal, ser cidadão fiel é uma virtude e a participação na vida política é uma obrigação moral. Então, o Papa Francisco vai dizer, né, que participar da vida política deve ser uma obrigação moral de todo cristão, toda cristã. Nós não podemos nos abster. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Né? Portanto, nós somos chamados, todos, à construção de um mundo melhor. Pois o pensamento social da Igreja é positivo e construtivo. Ou seja, não adianta a gente só ficar falando, falar e falar. Nós precisamos agir, nós precisamos participar. Portanto, a ação transformadora não deixa de ser um sinal de esperança que brota do coração amoroso de Jesus Cristo. Então, a participação nas políticas, na construção das políticas públicas, é sinal de esperança, né, do cristão e da cristã. E nós temos diversas maneiras de participar. Então, nós temos como participar da política com as associações de bairro, nós temos como participar da política nos movimentos sociais, nos fóruns, nos conselhos de direitos, nas conferências, como agentes políticos, né, eleitos aí pelo povo. E para irmos encerrando aqui, as opções e os compromissos que convém tomar para realizar as transformações sociais, políticas e econômicas se apresentam como necessárias e urgentes, e não em poucos casos. Então, Papa Paulo VI, na sua carta, vai dizer que as ações e os compromissos com a transformação social, política e econômica são urgentes e necessárias. E nos tempos atuais, né, mais ainda. Então, vejam lá, né, desde Paulo VI, a gente vem discutindo, né, as ações transformadoras. O amor de Deus revela que é responsabilidade pelo outro, né,
E assim, todos e cada um têm o direito e o dever de participar da política, embora em diversidade de formas, níveis, funções e responsabilidades. Então, cada um pode participar na sua construção, na medida que está se organizando, né? Eu vou participar de uma associação, eu vou participar de um conselho de direito, de uma conferência. Não, eu vou assumir um cargo público. Então, a partir daí, né, nós precisamos ter cidadãos responsáveis, né, e olha só o que o Papa Francisco vai falar, e não massa arrastada pelas forças dominantes. Nós não precisamos de massa, né, que acompanha o que determinado governo fala. Nós precisamos de pessoas conscientes da sua dimensão social. Participação em favor da implantação e da execução de políticas públicas voltada para a defesa, promoção da vida e do bem comum. É preciso fazer uma escolha coerente com os valores, tendo em conta as circunstâncias reais. E aí, pessoal, os partidos políticos têm a função de favorecer uma participação difusa e o acesso de todos às responsabilidades públicas. Os partidos, então, são importantes, né? Porque eles interpretam as aspirações da sociedade civil, orientando-as para o bem comum. Então, a doutrina social da Igreja vai falar da importância da participação partidária. E aí, eu queria só... Padre Toninho, só me fala o tempo que eu tenho. 1 minuto. 1 minuto, Tá bom. Tô acabando. Participação partidária. A escolha do partido, da corrente política, das pessoas a quem confiar a vida pública, né, é exclusividade individual. Ou melhor, não pode ser entendida como exclusividade individual. Porque ele precisa analisar a objetividade, a situação própria do seu país e procurar iluminá-la com a luz das palavras inalteráveis do Evangelho. Elas cumprem, né, os princípios de reflexão, normas para julgar e diretrizes para ação na doutrina social da Igreja. Então é preciso saber, né, quais são as diretrizes daquele partido que você vai querer se inserir. E a doutrina social também vai falar. Em época de eleição, isso é importante recordar. A ninguém é permitido reivindicar exclusivamente, em favor do seu parecer, a autoridade da Igreja. Não adianta, né, e aí a Igreja está falando isso, né? Aqueles candidatos que, em nome de Deus, eu peço o seu voto. Eu quero o seu voto em nome de Deus. Não. É para o bem comum. Aqueles que usam a Igreja, né, precisa repensar, né, o seu papel ali dentro. Rapidinho, a dignidade do homem, e aí, né, o Padre Jonas trouxe, e eu trago outros recortes, né, dessa carta do Papa Francisco, que ele vai falar que a política deixou de ser um debate saudável sobre projetos a longo prazo, né, e passou a ser um jogo de desqualificações, onde o debate é manipulado para manter no Estado a controvérsia e a contraposição. Então, nós temos visto aqui no Brasil e nos Estados Unidos, agora com as eleições, né, o quanto isso está sendo, né, essa polarização. Nós não podemos deixar que a política se torne isso. E aí eu vou passar, né, porque a política deve ser colocada a serviço do verdadeiro bem, né, e precisa, então, né, o Papa Francisco vai falar que é preciso pensar na participação social. E aqui, só recordar essas 3 frases que estão no texto, que é: o indivíduo pode ajudar uma pessoa necessitada,
mas quando ela se une a outros para gerar processos sociais de fraternidade e justiça para todos, entra no campo da caridade mais ampla, a caridade política. E essa caridade vai derivar dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, a caridade social leva-nos a amar o bem comum e a buscar efetivamente o bem de todos, não só individualmente, mas também na dimensão social que nos une. Então, se tiver uma pessoa precisando de ajuda, nós precisamos nos organizar para isso. Finalizo, então, com Aristóteles, dizendo que política é a ciência que tem como objetivo a felicidade humana. E eu não tinha combinado com o Padre Jonas, mas o Padre Jonas trouxe lá as bem-aventuranças. Eu trago como ensinamentos e lições para sermos felizes. Então, a doutrina social da Igreja e os valores do Evangelho deve fazer com que o cristão desenvolva a alegria e a felicidade dos irmãos. Portanto, devemos estar presentes na construção de políticas públicas que vão auxiliar nesta proposta e não podemos nos abster. Então, nós precisamos pensar que tipo de políticas públicas estão sendo feitas ou sendo prometidas e que tipo de política pública vai garantir a felicidade do irmão. E não podemos nos abster. Em época de eleição, não podemos votar em branco, anular o nosso voto. Tá? Encerro com uma frase aí de Dom Bosco: precisamos ser bons cristãos e honestos cidadãos. Aí, a partir dessa frase, dizer a importância de discutirmos os processos políticos e de participar dos processos políticos a partir da doutrina social da Igreja. Obrigado.